sobre a guia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz Jesus no Evangelho e que conduzirá a igreja nos Atos dos Apóstolos, a outra obra atribuída a Lucas. É Lucas também que tem uma compreensão de um evangelho voltado para os pobres, para os pequenos. E aqui muito mais do que a questão econômica também, mas sobretudo aqueles que são capazes de se despojar. A compreensão é a compreensão dos humildes, dos anauins. No Antigo Testamento, os pobres do Senhor, aqueles que reconheciam a Deus como o bem supremo de suas vidas. E a outra característica de Lucas é ser um evangelho voltado para a misericórdia de Deus. E aqui conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda, da dracma perdida e a parábola do filho perdido. 3 parábolas que estão dialogando com o público de religiosos, fariseus e escribas, doutores da lei, estudiosos da letra da lei, que não compreendiam o modo que Jesus, de fato, lidava com os pecadores públicos, as prostitutas, cobradores de impostos. Numa compreensão do texto sagrado, poderíamos entender de forma clara que estes fariseus, escribas, se comportavam como o filho mais velho da parábola, que não conseguia entender como o Senhor acolhia o filho mais novo, que condensa as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores públicos, aqueles que viviam distantes da lei, que não observavam a lei, e que agora estão se aproximando, quase que num desejo de exigir o suposto direito de antiguidade. Ao final da parábola, veremos como fica em aberto a postura do filho mais velho. Enquanto o filho mais novo entra, cumprindo de certa forma aquilo que Jesus já advertia em diversas passagens do Evangelho, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. Menciona que o filho mais novo entrou e passou a cear. Mas o filho mais velho, nós não temos certeza se ele entrou, e de fato muitos foram os fariseus e os escribas que jamais entraram, que jamais deram passo na fé. Meus irmãos e minhas irmãs, e esta parábola é cheia de significado. Esta parábola exige que nós olhemos para o comportamento destes supostos religiosos à luz daquilo que advertiu o apóstolo Paulo no último domingo, denunciando aqueles que pereceram na jornada do Egito à terra prometida, de fato tombaram no deserto porque murmuraram, se puseram a murmurar contra Deus. Aqui estes religiosos estão murmurando contra Deus, estão murmurando contra o Filho eterno de Deus, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esta lógica, a lógica do coração de Deus, eles não conseguem identificar. O caminho do Senhor não é os nossos pensamentos, do Senhor não são os nossos pensamentos. Deus está para além das nossas expectativas e de toda a lógica humana. E Jesus aqui vai contar esta parábola para nos fazer visualizar o coração, para permitir uma visualização do coração misericordioso de Deus. Notem o detalhe: 2 filhos, o mais jovem pede a emancipação, e com a emancipação, direito à herança, e com a herança, ele decreta a morte do pai. O espólio do pai, a herança do pai, é exigida, e a herança se obtém mediante a morte, é fruto da morte. Aquele pai para aquele filho estava morto. E numa falsa concepção de que a distância garantia a liberdade, de que ele era livre fazendo o que desejava fazer, de que se afastando da casa do pai, ele teria a liberdade de transitar e de tomar suas próprias decisões. Mal sabia ele que ir para longe da casa do pai seria decretar sua própria falência. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele filho mais jovem seguiu para tão distante, em terras longínquas, como narra o texto sagrado, e com a distância a morte, e com a distância o pecado, e como pecado, o salário do pecado é a morte. Uma vida desenfreada, aquele que se manifesta como uma figura imatura, incapaz de um juízo e um discernimento pessoal. E aquele que contava com tantos companheiros de copo, não observa nenhuma amizade na indigência. E não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs? Que amigo de copo não é amigo? Que amigo das alegrias, da felicidade, da balada, da festa, não são amizades verdadeiras. Amizade verdadeira, diz o livro do Eclesiástico, ela está vinculada às experiências amargas da vida. São nos momentos de dificuldade e sofrimento que nós percebemos quem podemos contar. Porque o verdadeiro amigo não é aquele que age com cumplicidade, mas é aquele que provoca
a melhor forma de viver, o meu mais excelso modo de viver, é aquele que me torna melhor. Ou é aquele que promove a melhor versão de mim mesmo. Se aquela pessoa não me ajuda a ter uma versão melhor, então aquela pessoa jamais será, nem é e nem foi amiga. E aquele jovem, na indigência, chega ao ponto de compartilhar ou tentar compartilhar as bolotas dos porcos. Vejam, o Evangelho está indicando duas características essenciais aqui. Quando menciona os porcos, está dizendo que ele foi tão longe, para terras tão distantes, porque porcos não eram animais que cruzavam as terras de Israel. Para o povo israelita, os porcos não eram animais considerados puros, era o inverso. Recordem o episódio que se dá também numa região pagã, em que Jesus realiza um exorcismo e os espíritos fazem com que uma manada de porcos se precipite no mar. E aquele rapaz, vivendo a indigência, decretada a sua morte, e ele que decretara a morte do pai, deseja compartilhar bolotas com os porcos, e nem isso lhe davam. Aqui está dizendo, ele foi colocado numa condição inferior aos porcos. Os porcos eram mais importantes do que ele. E no auge do sofrimento, no auge e no escandaloso sofrimento, ele se recorda da casa do pai. Aquele rapaz era insensato, desajuizado, inconsequente, mas foi honesto. Recordou da casa do pai. Na casa do pai, todo mundo é tratado com dignidade. Vou me levantar. O movimento aqui do grego, anástasis, é uma predisposição. Este anástasis posterior é o movimento do ressuscitado. Levantar, anástasis. Aqui é uma predisposição a anástasis. Porque a ressurreição, ou a saída da morte e do pecado, é graça de Deus. É Deus que nos capacita. Mas o ser humano precisa estar aberto. Nós somos ressuscitados. Nós somos vivificados no batismo. E somos restaurados no sacramento da confissão. Na penitência do sacramento da confissão. E aquele rapaz toma uma decisão. Vou me levantar. Vou voltar à casa do pai. Vou pedir perdão. É um ato penitencial. É uma proclamação de sua falência. Ele quer pedir desculpas, na verdade. Nós não podemos simplesmente querer, não podemos somente almejar pedir desculpas a Deus. Precisamos pedir perdão. Porque o perdão apaga o pecado. Porque o perdão nos concede a remissão. Porque o perdão restaura a amizade. Porque o perdão faz com que retorne em nós aquela condição salutar que nos foi comunicada pelo batismo, que é a filiação divina. Restauramos o vínculo, a comunhão desta filiação divina, da qual participamos. Vou me levantar. E ele se levanta. E é curioso porque o texto aqui parece muito com outra ocasião do Antigo Testamento. Um fato do Antigo Testamento belíssimo, narrado no livro de Tobias, no capítulo 10, versículo 7. Um evento significativo. Ana, mãe de Tobias. Recordem a história de Tobias. Tobias, seu pai, Tobit, realizando práticas de caridade. Um dia caiu excrementos de pardais sobre seus olhos e ele ficou cego. E Tobias faz uma grande viagem para obter a cura do pai. É aquela história belíssima da companhia com o arcanjo Miguel. Ou melhor, Rafael, perdão. O arcanjo Rafael, Deus cura, acompanha Tobias. E quando o tempo passa, a mãe fica angustiada e pela demora começa a imaginar que o filho morreu. E diz o texto sagrado, no versículo 7, que ela continuava inconsolável, porque para ela o filho tinha morrido e todos os dias corria na direção do caminho sonhando com a volta do filho, com o regresso do filho, e imaginando que ele estava morto. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto bíblico, a tradição bíblica tem uma dificuldade imensa para traduzir o coração misericordioso do pai. É tão verdade que Rembrandt, um dos grandes pintores, pintor holandês, que numa tela a óleo pintou por volta de 1668 um quadro intitulado O Filho Pródigo. Belíssima obra, belíssima pintura. E essa obra aparece um pai que abraça o filho com as mãos femininas. Um pai que está cego. Tobit. E adiante, na sequência do texto, nós veremos, tomando o texto bíblico do livro de Tobias, veremos claramente qual o comportamento de Tobit. Lá no versículo 10 e 11. Quando Ana comunica que Tobias está chegando, Tobit se levanta, quase que num salto, tateando, toma a mão de um servo e sai correndo ao encontro de Tobias. Abraça Tobias. Porque aquele filho, aparentemente, estava morto. Mas nunca deixou de ser filho. Como filho pródigo, como filho perdido, como a moeda perdida, como a ovelha perdida. Jamais a moeda, jamais a ovelha, jamais o filho. Nenhum deles deixou de pertencer, de ter esse vínculo de pertença. Havia uma expectativa. O pai, todo momento, voltando o seu olhar na direção do caminho, certamente clamando na direção da saída do filho, que o céu protegesse, que ele regressasse. Aquele pai somente sonhava com o regresso do filho, porque tinha para com o filho entranhas de misericórdia. É o interior que se move, é o profundo do ser, da existência,
que se contorce e sonhando o regresso, ele não enxerga a condição do filho. Aquele rapaz que saiu de casa gordo, sadio, bem vestido, com dinheiro, volta para casa descalço, com os cabelos certamente tremulando, com as vestes surradas, magro. O pai não olha, o pai não enxerga. Para ele tem mãos de ternura, tem afago e compreensão, porque ele estava morto e voltando, recobrou a vida. Aquele que estava perdido, onde não tinha um pai, consciência de seu paradeiro, agora foi encontrado. Alegria, porque o céu se regozija por um só, que perdido foi encontrado, do que por 99 que estão mantidos dentro do rebanho. Meus irmãos e minhas irmãs, o próprio Deus, pela boca do profeta Oséias, falando do comportamento de Sião, para justificar, e nos justifica esta atitude do Pai das misericórdias que o Evangelho menciona. O profeta Oséias, no capítulo 11, versículo de 8 a 9, diz: como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou tornar-te como Seboim? São cidades pagãs. Seboim foi destruída pelo auge de sua iniquidade. Meu coração se revolve dentro de mim, se contorce dentro de mim, e eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim. Efraim é o reino do norte, chamado também de Israel, capital Samaria. Porque sou Deus e não homem, sou o santo no meio de ti, não gosto de destruir. Deus não veio para destruir, veio para salvar, mas o homem precisa se abrir à salvação. O homem, o ser humano, não pode se voltar para Deus com cinismo, procurar a confissão, o sacramento, e retornando para casa voltar às mesmas práticas sem um mínimo de esforço de emenda. Não pode ser hipócrita diante de Deus, representar um papel, quando na verdade o coração é como a reprodução do Salmo 5. Esta figura aparece como um sepulcro caiado, por fora belo, ornado, por dentro podridão e desordem. Diante de Deus nós precisamos apresentar a nossa miséria para colher de Deus a misericórdia. O nosso pecado, a sinceridade. Por isso que é tão importante a consciência dos pecados cometidos. E nós vamos ter na próxima terça-feira um mutirão de confissões da forania, com os padres da forania na matriz de Alagoinha. Como nós precisamos ter consciência do que é o pecado. Primeiro, para chegar diante do sacerdote, aqui faço um parêntese, e tratar da matéria, ou quase matéria, na linguagem teológica. Não chegar diante do padre para falar de doença. Doença se fala com o médico, não é com o padre. Ir para a confissão, não para contar o pecado dos outros, do marido, da esposa, do filho, da filha, do vizinho. Ir para o sacerdote, nem para mentir, nem para omitir. Omitir a verdade, escondendo quem eu sou, o que eu fiz, porque por pior que seja, alguém em algum momento terá feito algo semelhante ou pior. Então, um pouco para mentir. Pensamentos, atos, palavras e omissões. São as 4 formas que podemos pecar. É assim que diz o conflito, a oração que está dentro, momento penitencial dentro da Santa Missa. E o que é preciso saber, o que é o pecado. E sinceramente confessá-lo, porque na confissão penitente vai buscar a justiça de Deus, como ontem o Evangelho contava a parábola do publicano e do fariseu. Na confissão penitente vai buscar a justiça de Deus. É o único tribunal onde aquele que se acusa, o réu, também é o Ministério Público. É aquele que acusa. E nós precisamos ter coragem desta autoacusação. Porque desta sinceridade depende dos próximos passos da nossa vida. Mas claro, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos confessar se estamos arrependidos. Se não temos a contrição, que é a condição perfeita, ao menos a atrição, a predisposição de mudarmos de vida. E diante do sacerdote, porque nós somos cristãos e Deus quis assim. Está lá no livro de Tiago, confessai-vos os vossos pecados uns aos outros. Está em João capítulo 20. Jesus sopra sobre os discípulos e diz
recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Sim, o ministro ordenado tem o dever de perdoar, mas também de reter quando percebe que não há a mínima condição de arrependimento. Porque Deus quer perdoar. Deus não veio para condenar, veio para salvar o que estava perdido. É isso que nos diz Jesus. Mas o ser humano precisa estar aberto. Aqui está o pecado contra o Espírito Santo. Está fechado a misericórdia de Deus. Está fechado a ação do perdão concedido no sacramento. Não querer o perdão. E nós, como cristãos católicos, temos a consciência que Deus concedeu a dádiva do ministério ordenado. Não é eu diretamente com Deus, eu com Deus através do ministro, para quebrar o meu orgulho. E me coloco diante do sacerdote, acuso os meus pecados, não querendo simplesmente ser desculpado, mas ser perdoado. Quem me defende é o Espírito Santo, ele é o paráclito, ele é o defensor, é o advogado. E o sangue de Jesus me perdoa com perdão dado pelo Pai. Mas eu preciso saber, e por isso é tão importante recorrer ao exame de consciência. Tantas e tantas fórmulas, tantas e tantas possibilidades e esquemas de exame de consciência. Eu amo a Deus acima de tudo, Deus está acima de tudo na minha vida. E parte de questões tão básicas, eu dedico pelo menos o domingo de participar da Santa Missa, ou vou quando quero, quando tenho vontade. Eu tomo o nome de Deus em vão com bobagens. A palavra de Deus diz: teu sim seja sim, o não seja não, o que passa disso vem do maligno. Consagro meu dízimo na minha comunidade paroquial, ou dou o que sobra, não fazendo caso de que o dízimo é uma expressão de fé, muito mais do que questão de dinheiro, e um dos órgãos mais sensíveis do ser humano é o bolso. Porque se existe um instrumento e um ambiente onde tem mais murmuração na igreja, quando fala em dízimo, em oferta, em fazer alguma campanha, alguma coisa, tem gente que se sacode no banco, que Deus tenha misericórdia, não é? Apegado ao dinheiro, onde está teu tesouro, lá está teu coração. Realmente o que você recebe é equivalente com aquilo que você consagra diante de Deus no seu dízimo? E aí não é o sacerdote que vai dizer, porque a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. É a sua fé, é o amor que você tem a Jesus diante dele que vai lhe fazer agir, que vai fazer com que o seu coração se desprenda e você diga: Deus também é Deus dos meus bens, do dízimo que eu consagro, da oferta, porque o dízimo santifica os bens, aquilo que obtive através daquele mês. Ali eu estou dizendo que Deus me capacitou com saúde, com inteligência, com disposições. E eu estou relativizando o que eu tenho, estou dando a Deus. Estou devolvendo a Deus e agradecendo e santificando o que eu tenho. Como na Santa Missa, quando coloco a oferta, eu estou participando, me unindo àquela celebração onde é atualizado o único e eterno sacrifício de Jesus, o único e eterno sacrifício do altar. Uma atualização, eu estou me unindo ali. Como na intenção da missa, eu estou oferecendo aquela espátula, aquela contribuição para oferecer um sacrifício para uma pessoa que já morreu. Como Judas Macabeus, no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, mandou uma quantia em dinheiro para que fosse oferecido um sacrifício no templo. A minha relação comigo mesmo, com os outros, com a família, coloco tudo abaixo de Deus. Deus está acima de tudo, dos meus bens, do meu trabalho, do meu dinheiro, da minha família,
de mim mesmo. Como é a minha relação familiar com o meu esposo, com a minha mulher, com a minha esposa, com os meus filhos, os filhos com os pais. É um ambiente de diálogo, de respeito. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, se queres ter vida sobre a terra. Cultivo amor no meu coração, o coração é repleto de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento. Sou maledicente, faço fofoca, denigrindo a imagem do outro. Mato o meu irmão com a língua. Mato o meu irmão dizendo: eu não quero falar com ele, fica lá. Como é a minha vida? Como é a minha vida também do ponto de vista afetivo? O meu coração é puro? Ou é um coração adúltero? Exercito a luxúria. A luxúria aqui não tem nada a ver com luxo. Luxúria aqui está ligado ao aspecto sexual. A degradação do sexo, seja a própria pessoa ou seja ela com o demais. Eu me alegro com a felicidade do outro. Eu amo o meu irmão. Eu rezo pelo meu irmão. Ou sinto inveja pela vitória alheia. Ou me sinto ameaçado pelo êxito do outro. Meu irmão, minha irmã, são questões que precisamos refletir ao nos dirigirmos ao sacramento da penitência e da confissão. Um católico, um cristão não pode passar a quaresma sem recorrer ao sacramento da penitência, da confissão. E todas as vezes que a sua consciência acusar, deve recorrer a esse santo sacramento, tão importantes e essenciais para a salvação de forma ordinária, para a salvação, para a nossa salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, que belíssima expressão, que belíssima confissão daquele filho. E aquele filho foi restabelecido à dignidade, ao anel da dignidade familiar, recordando quem ele é. A sua pertença, o anel está ligado da família. Ele é da família de Deus. A veste aqui recorda a veste batismal, alvejada pelo sangue do Cordeiro. O novilho aqui já não é o sacrifício do Antigo Testamento, não é o antigo maná da primeira leitura. É o Cordeiro imolado, que diz o Apocalipse, está em pé, ferido, porque morto e ressuscitado. É a ignorância quando as pessoas querem esquecer esse detalhe. Jesus jamais quis esquecer da cruz. Suas aparições, o evangelista enfatiza de forma clara as marcas, as chagas da paixão. Não por ele, por nós, para que nós não nos esqueçamos que ele esteve na cruz. E ter estado na cruz não é causa de vergonha, é causa de honra e salvação nossa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que a igreja diz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. E aquele filho mais novo entrou feliz para celebrar, para se alegrar, porque estava morto e agora vive, estava perdido e foi encontrado. Mas o filho mais velho volta, e volta reclamando o direito de antiguidade. Quantas vezes encontramos isso nas comunidades? Pessoas que já estavam lá há anos e anos, e quando chega e quando observa que alguém está chegando, se sentem ameaçados pelo novo e não querem acolher, e muitas vezes se comportam como os fariseus da palavra de Deus, na porta, nem entra e nem deixa ninguém entrar. Meus irmãos e minhas irmãs, o pai que saiu tantas vezes para olhar na direção do filho, agora sai também para ir convidar o filho mais velho para entrar. E o que surpreende é, como diz o texto sagrado de forma tão clara, é que esse filho mais novo,
E agora este filho mais velho, que era filho, que sempre viveu na casa do pai, se comportou como um empregado, para agora cobrar do pai o tempo de trabalho. Que doloroso para um pai e para uma mãe de família, que durante uma vida inteira de sacrifícios, de oblações, de renúncias, e porque os pais renunciam, vocês que são pais, mães, sabem disso. Quantas coisas já terão renunciado, projetos, viagens, passeios, em função de seus filhos, para a comodidade, e muitas vezes tem que dizer palavras duras para os filhos, e até eles nem entendem, nem compreendem, e muitas vezes agem com um quê de resistência, de violência, porque não compreendem, não têm o alcance daquilo que o filho precisa ouvir naquele momento, e um bom pai precisa falar. Mas quando o filho cai, o pai sente a obrigação de amá-lo, de acolhê-lo. E aqui, como é doloroso, um pai que a vida inteira se sacrificou e tratou o filho como filho, mal sabia ele que o filho o tinha como patrão e não como pai. Meus irmãos e minhas irmãs, esse pai percebe que ele jamais experimentou o amor da casa paterna. Como o outro, olhava para o pai como uma ameaça à sua liberdade. Esse filho, infelizmente, olha para o pai como um patrão. Deus continua olhando no caminho de nossa vida, esperando ansioso para que eu e você, para que nós possamos voltar, pelo sacramento da volta, pelo sacramento do regresso, que é o sacramento da confissão. De termos a coragem de chegar diante do sacerdote, que aqui representa esse pai amoroso. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E ali poder receber de volta a dignidade de filho amado de Deus. E entrar na grande igreja, na casa, para degustar o único alimento verdadeiro, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Nossa Senhora, este quarto domingo da Quaresma, domingo letário, domingo da alegria, que nós aqui na terra não nos enganemos com as alegrias que temos, com as alegrias que são propostas neste mundo, mas que não cansemos de mirar a única e verdadeira alegria, a beatitude, aquela dádiva, aquela realização, aquela saciedade, aquele estado que nos plenifica, porque as criaturas jamais poderão nos dar a alegria que somente o Criador tem para nos oferecer. Que Nossa Senhora nos acompanhe, nos proteja neste vale de lágrimas, neste mundo tão longe de Deus, por isso tão emporcalhado pelo pecado, mas que precisa ser redimido